Olá, irmãos, tudo bem? Acho que cortou ali. Então, uns dias sem gravar, nós estamos com bastante reuniões ali por videochamada, então acaba que não nos faltando o tempo para gravação. Estamos nessa série de vídeos sobre a volta do Senhor Jesus e agora estamos aí com a liberação dos Estados Unidos para a Ucrânia usar bombas e mísseis de longo alcance, né? Mísseis, né? Termo técnico mais correto, de longo alcance. E já vem a pergunta, né? Vai iniciar a Terceira Guerra Mundial? Com a guerra Israel é o fim dos tempos? Irmãos, eu coloquei um texto sobre isso aí no grupo, né? E eu vou colocar esse vídeo aí no grupo também, no grupo do WhatsApp. Para você que assistir esse vídeo por outro meio, uma indicação do YouTube, etc., e você quer saber mais sobre a reunião dos irmãos somente ao nome do Senhor Jesus, fora do sistema denominacional, eu vou deixar um contato de WhatsApp no comentário fixo abaixo, né? Por quê? Porque às vezes irmãos, eles veem esse vídeo não pelo grupo. Originalmente esse canal foi criado para aliviar a galeria, né? A memória do celular num grupo de WhatsApp. Então, para não colocar vídeos lá como nós estávamos fazendo, nós criamos esse canal e colocamos o link. Mas teve alguns irmãos que, por esse canal, entraram em contato conosco lá nos comentários do canal e por uma indicação do YouTube chegaram ao canal, chegaram aos vídeos de outra forma. Neste canal nós não pedimos inscrições no canal, nós não pedimos curtidas. Por quê? Porque o fim e o objetivo desse canal é atingir a irmãos, em especial ali no nosso grupo do WhatsApp ou nas nossas reuniões por vídeo chamada. Então a gente manda os vídeos convertidos aí no canal do YouTube para ficar de melhor acesso, né? Mas a igreja do Senhor, então o Senhor pode encaminhar esse vídeo porque algum irmão encaminha via WhatsApp ou o próprio YouTube direciona. Então eu vou deixar o contato aí na descrição. Bom, lá no grupo eu coloquei um texto hoje que me veio à mente. Hoje eu li uma reportagem sobre a liberação desses mísseis e me veio uma mensagem. Eu fui escrevendo lá no grupo do WhatsApp dos irmãos e conforme ia vindo, conforme o Senhor ia me trazendo esclarecimento sobre esse assunto, e eu ia escrevendo lá no grupo e lancei lá. Depois um irmão que está lá no grupo, ele faz alguma correção, né? E passa esse material para um PDF e a gente encaminha também lá para o PDF esse material, lá para o grupo esse PDF, esse material no PDF, né? Para que os irmãos possam encaminhar para outros que tiverem interesse, né? Bom, então, sobre a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, que é o maior desejo dos irmãos que estão em comunhão com Ele. É como a namoradinha lá não vê a hora de casar com o namorado, né? Os noivos, né? Fico aí naquela intensidade, fico imaginando a casa, vamos botar uma cozinha assim, um quarto assim. É o desejo, né? Tem namorada que não, tem noiva que não, que ela tá flertando com outros homens, tá, né? Ela vê ali naquele cara um porto seguro, é um cara sério e tal. Financeiramente ele vai cuidar dela, né? Tem dinheiro, mas ela tá aí flertando com vários homens, às vezes está tendo relações íntimas com esses homens, né? Quer o seguro, mas também fleta fora, né? Mas a noiva de Cristo não é assim, irmãos. Ela está em espírito e ama o Senhor e aguarda a vinda do Senhor, né? Assim, esses que estão nesse desejo, nós estamos trazendo esses assuntos, né? Para esses é interessante. Para os demais, a volta do Senhor não me interessa agora, porque não está nesse amor com o Senhor, então é compreensível, né? Bom, sobre esse assunto da volta do Senhor, a guerra, os governos, né? Eu vou trazer então esse texto que eu coloquei lá e vou acrescentar algumas coisas, sendo que a gente já tem vários assuntos aí, é uma série que já passou de 20 vídeos, né? Onde Daniel vai especificar os reinos que viriam até o último do anticristo. Na morte do ungido, Daniel especificou o reino Medo e Persa, depois do que ele estava,
o reino presente de Daniel era o de Nabucodonosor. Depois ele profetizou para Nabucodonosor que viria o reino Medo-Persa, viria o reino da Grécia, ele especificou com esses nomes, né? Depois a Grécia, ela se dividiria em 4 reinos. Os generais de Alexandre o Grande dividiriam o império em 4 reinos, que Ptolomeu é um deles, não lembro dos outros 3 agora. E tudo isso aconteceu conforme Daniel especificou, desde os reinos como seus nomes, né? Ali, até Roma. E a morte do ungido. Então, aconteceu a morte do ungido, faltando apenas 7 anos para o fim do mundo. Mas esses 7 anos sofreu uma pausa para acrescentar aos gentios. Isso está mais especificado nas 70 semanas de Daniel, qual nós vamos vir a meditar a respeito também nesses vídeos sobre a volta do Senhor Jesus. Talvez vai dar 30, talvez 40, talvez 100 vídeos, não sei. E a gente coloca um sobre esse assunto, traz outro sobre a reunião que nós temos com os irmãos, e a gente grava e coloca aqui no canal. Depois a gente vai lançar numa playlist aí no canal, né? Os assuntos por playlist. Bom, então vamos lá, irmãos. Eu vou ler aqui o texto que eu escrevi hoje, né? Coloquei lá para os irmãos e vou trazer alguns acréscimos então. Cada decisão governamental vem de Deus. Em Zacarias 14, do 2 ao 3, diz: Eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. Eu decidi isso. Cada golpe nacional, ações internas, nacionais ou internacionais, decisões, tudo é influenciado pelos planos de Deus para o juízo final, para o fim do governo humano e o início do governo milenar do Messias. Deus confunde as nações, cria situações para elas decidirem a favor dos seus propósitos. Agora, entregarei suas nações a meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia. Colocarei tudo debaixo de seu controle, até os animais selvagens. Todas as nações servirão a ele, seu filho e seu neto, até terminar o tempo deles. Jeremias 27, do 6 ao 11. Enquanto os crentes carnais brigam para eleger seus representantes, Deus já os escolheu e nada pode mudar isso. Quando Jeremias anunciou que Israel seria tomada e escravizada, o rei de Israel preferiu buscar outro profeta para lhe falar o que ele queria ouvir. Esse profeta lhe mentiu sobre sua possível vitória, mas no final Israel foi escravizada como profetizou Jeremias. Então poderíamos ser levados a crer na predestinação? Talvez sim, mas não é o assunto aqui. Mas posso adiantar, o rei de Israel não poderia mudar o fato de ser escravizado. Abre parênteses, predestinação, fecha parênteses. Mas poderia decidir em ouvir o verdadeiro profeta e receber os louros celestiais na vinda do Cordeiro. Daniel já nos profetizou o fim do mundo. Querer eleger um governante é o mesmo que fez o rei de Israel, voltar-se contra Deus. Agora, meus irmãos, atenção, isso vale para a nossa vida individual também. Todas as circunstâncias que nos levaram até aqui vêm do Senhor para o seu propósito. Mas minha vida não é consequência das minhas ações? Ó profundidade do conhecimento, que vou responder essa pergunta? Minha filha virou leite. Que eu faço uma analogia, eu escrevo uma comparação aqui a uma situação caseira, doméstica, né? Supondo que minha filha tenha feito isso. Então vou continuar o texto. Minha filha virou leite, mesmo eu tendo pedido para ela não mexer no leite. O leite virado, poderíamos dizer que foi uma consequência das ações dela? Talvez. Mas eu disse para ela limpar tudo, sentar no quarto por 5 minutos de castigo. Depois sentei com ela e expus os riscos que ela correu. Durante o dia, proibi ela de sair para brincar com as crianças do bairro. Veja, todo o dia dela girou em torno das minhas decisões. Fui eu quem determinou tudo. Mas e o leite derramado? Bom, vamos para o leite então. Ela comprou o leite? Ela o pagou?
houve o trabalho para gerar o dinheiro? Ela tinha capacidade logística de buscá-lo? Não. A única ação dela foi desobedecer. Ela não produziu o ambiente. Suas ações não produziram o ambiente. Ela não decidiu as consequências seguintes à desobediência dela. Tudo, irmãos, em nossa vida aqui vem do Senhor para o bem dos que o amam e para nos convencer ao arrependimento. O Senhor levanta clientes ou tira clientes a um irmão vendedor. O Senhor coloca doenças ao homem que tem todo o cuidado com a saúde. E o Senhor dá saúde ao homem que mora em uma situação de miséria e pode ter poucos cuidados com a saúde. O Senhor dá emprego e o Senhor tira emprego. O Senhor levanta pessoas para nos amar e pessoas para nos odiar. Pilatos advertiu ao Senhor Jesus: Tu não me responde a mim? Não sabe que eu tenho autoridade para te soltar ou autoridade para te crucificar? Pilatos achou que tinha poder. Tudo o que Pilatos fez foi para chegar no lugar que ele chegou. Ele se esforçou muito, mentiu, bajulou. Agora ele tinha o poder dos homens, mesmo que local. Mas a resposta do Senhor foi: nenhum poder tu tens sobre mim que o Pai não tenha lhe dado. João 19, do 10 ao 11. Pilatos estava exatamente onde o Senhor determinou que ele estivesse. Que glória maravilhosa! Saber que não chegamos onde queremos, mas onde o Senhor já determinou que chegaremos. E tudo isso serve como a árvore do fruto. Sim, o fruto da obediência ou desobediência. Todo o jardim estava lá. Adão e Eva não plantaram nada, não regaram, mas tudo estava lá ao alcance deles. Não fizeram bem e nem mal, mas tudo estava lá. A única atitude deles seria sim ou não para a árvore da prova, a árvore da provação. E eles foram reprovados. Mesmo ganhando tudo, foram reprovados. Nós também seríamos e somos constantemente reprovados. Tudo em nossa vida é criado por Deus para nos provar ou reprovar. Todo o ambiente visa nos levar à glorificação. Mesmo assim, podemos decidir dizer não para Deus e comer do fruto proibido. Só decidimos mais nada. O resto está tudo ali. Deus levanta os bons tempos ou os maus. Conhecendo o coração do homem, Deus cria o seu, abre aspas, laboratório. Fecha aspas. Deus cria o seu jardim da prova. Seremos aprovados ou reprovados, irmãos? Que descanso podemos ter? O quanto você ama sua alma ainda? Nossa alma despreza Deus. Se você ama sua alma um pouquinho sequer, você será reprovado. Aquele que amar a sua vida irá de perdê-la. Aquele que ama a sua vida, perdê-la-á. Entretanto, aquele que odeia a sua vida nesse mundo, irá conservá-la para a vida eterna. João 12, 25. Irmãos, por que você ainda serve e ama a sua alma, depois de tanto mal que ela te fez? Voltando ao primeiro versículo dessa mensagem, que me vem agora à mente, aqui na cozinha de casa. Os governos desse mundo estão sendo preparados para o juízo sobre o povo que matou o Filho de Deus, os judeus. Nada pode ser mudado. Depois desse juízo, Israel clamará ao Cordeiro, ao Messias. Então ele virá, colocará seus pés no Monte Sião. Israel vai reconhecer que ele é o homem de Nazaré, aquele a quem eles crucificaram. Então o reconhecerão como Messias. O Senhor salvará Israel e iniciará o seu reino milenar. Irmãos, descanse e se alegre. O Senhor fez tudo no mundo e na sua vida para entrarmos transformados no seu reino milenar. Então, o movimento geopolítico que nós temos hoje é o mesmo de Nabucodonosor. É o mesmo de quando o povo pediu para Samuel: nós queremos um rei. É o mesmo de Herodes, de Pilatos, que diz para Jesus: eu tenho poder, eu cheguei até aqui com muito esforço,
Eu sou poderoso, eu sou autoridade aqui, eu posso te prender e te soltar. Tu te engana, Pilatos. Tu tá aí porque Deus te colocou aí. Para esse dia aqui agora, ó. Todo o movimento geopolítico, irmãos, prepara a humanidade contra Israel novamente, numa grande guerra que vai ter do Armagedon. E nessa guerra, o Messias virá e salvará Israel. Então nós teremos um período aonde já está preparado um caminho para uma única autoridade governamental, aonde o nacionalismo cada vez mais tem perdido força, para que então nasça um governo de ordem mundial, aonde um país com o seu presidente, este trazendo prosperidade, principalmente pelo meio cristão ou muçulmano, mas eu acho que é cristão, aí opinião minha, ele vai trazer prosperidade e paz para o seu país e vai usar esse governo como modelo para todas as nações e vai fazer propostas e as nações se unirão a esse país. Então ele vai digitalizar o dinheiro, vai criar uma marca onde ninguém poderá comprar e nem vender sem essa marca. E todos servirão a esse governo, iniciando aí os últimos 7 anos que faltou, dos 490 anos que Daniel profetizou. Nós já falamos sobre o reino, os reinos profetizados por Daniel. Ele não só profetizou os reinos que viriam, como aconteceria, como também deu nome a esses reinos, Medo e Persa, Grécia dividida, e depois Roma, né? Roma ele não deu nome, deu Medo e Persa, deu Grécia e deu Grécia dividida em 4 reinos menores. Mas nós sabemos que Roma, esse nome é o reino o posterior que ele havia profetizado. Mas ele também profetiza o tempo exato, os 490 anos. 483 se cumpriram até a morte do ungido, faltando esses 7 últimos, que depois da morte do ungido viria o rei de Israel, descendente de Davi, queria governar o mundo inteiro a partir de Israel, no milênio. E os judeus esperavam esse reino milenar. Eles não esperavam um parênteses para a inserção dos gentios como igreja no mundo espiritual, nas regiões celestiais. E sobre isso eu falo mais claramente nos vídeos anteriores. E no próximo vídeo falaremos dessas 70 semanas de Daniel, que são semanas de ano. O hebraico usa 2 palavras diferentes, uma para falar semanas de dia e outra para falar semana de anos. Falaremos dessas 2 palavras, entendendo então que Daniel profetizou semanas de anos. E as 70 semanas de anos que Daniel profetizou, nós vamos pegar desde o início, onde se iniciou na ordem da reconstrução do templo, até a morte do ungido, cumprindo ali 483 anos dos 490 anos, faltando 7. Que quando a igreja, os gentios, tiverem cumprido o tempo da igreja, o parênteses será fechado e esses 7 anos se iniciarão. Mas agora eu quis trazer esse vídeo de edificação sobre o controle de Deus, irmãos. Nós não votamos, irmãos. Eu já cometi esse erro de querer escolher um representante como Saul. Deus, queremos um rei para nós, um rei bom, um rei judeu ou um rei cristão. E diz a Bíblia que o coração de Deus ficou triste com o pedido do povo em escolher um rei. Mas Deus atendeu o pedido do povo. Deus atendeu, não gostando, para eles verem que foi um mau pedido. Então, eu já cometi esse erro de votar num presidente achando que existe democracia. Não existe, irmão. Todos os governos já foram escolhidos por Deus e eles vão estar lá no devido tempo, naquele lugar lá. Democracia, ela é uma ilusão. Todos os governos estão preparando o caminho do anticristo e logo o anticristo virá. Então, iniciará os últimos 7 anos e depois, no final dos 7 anos, o Senhor virá e porá os seus pés no Monte Sião. Descanse no Senhor. Pessoas que se levantam contra você, pessoas que se levantam ao seu favor, tudo isso é um propósito de Deus para trabalhar o nosso coração, para voltar-se a Ele, para que nós venhamos a desistir da nossa alma. Lá no batismo, lembra quando você se batizou?
lá sua alma deveria ter ficado lá na água, lá. Mas muitos trouxeram a alma de volta do batismo. A alma que eu falo é o mesmo que você entende por carne, porque carne é uma biologia, é uma coisa que a gente come no almoço, carne. Deus não está falando da carne física ali, da proteína que se converte em músculos, fibras, não. Deus está falando das emoções que a carne tem. Porque quando fala lá assim, não servais a vossa carne, vai continuar o texto dizendo, as concupiscências, os desejos desenfreados, lascívia. Então, carne não é o corpo físico, porque teremos um corpo físico no céu. É os desejos impregnados dele, herança do nosso pai Adão. Então a alma, quando você aprender a matar a alma, a não dar valor mais nenhum, quando a alma não for mais interessante para você, você vai receber os sentimentos de Deus. Quais são os frutos do Espírito? Amor, longanimidade, alegria, benignidade, felicidade. Se você for preso, você vai estar alegre, cantando louvores lá na cadeia. Se você perder o emprego, você vai comprar um pedaço de carne e vai convidar os irmãos para comemorar que você perdeu o emprego. Se vier uma ditadura, uma guerra, você vai ficar alegre. Porque a sua alegria não está mais na sua alma e nas expectativas que ela tem para esta vida. A sua alegria vem do Espírito de Deus, que agora se relaciona bem com você. Consolamos então uns aos outros com essas palavras. O Senhor voltará. Filipenses 2, 4 ou 4:2. Consolai-vos uns aos outros, alegrai-vos uns aos outros com essas palavras. Vou dar um pause e baixar o texto. 1 Tessalonicenses, né? Eu errei, eu falei Colossenses, né? Ou Filipenses. 1 Tessalonicenses 4. 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Dormem é um termo suavizador, é um termo para suavizar. Os que já a carne morreu, a carne está dormindo, mas a alma, ela está no paraíso, consciente, junto com o ladrão da cruz, junto com Lázaro, junto com Pedro, com Paulo. A alma está consciente no paraíso. Aí tem outros vídeos aqui que eu falo sobre estarmos conscientes depois da morte, né? Não estamos dormindo como pregos adventistas, testemunho de Jeová, entre outros. A gente não está dormindo. A gente está conscientes depois da morte, ou no paraíso ou no inferno. E depois seremos ressuscitados, que estão no paraíso para a glória eterna, os que estão no inferno para o lago de fogo e enxofre. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem. O corpo vai ser ressuscitado, mas a alma está consciente. Para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que dormem em Jesus, ou os que morreram em Jesus, ele tornará a ressuscitar. Digo-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos na vinda do Senhor Jesus, não precederemos os que já morreram. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo e trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Então os irmãos que morreram, se o Senhor Jesus voltar hoje, os irmãos que morreram vão ser ressuscitados, os irmãos que morreram em Cristo. Os que morreram sem Cristo não vão ser ressuscitados. Não. Eles vão ser ressuscitados lá no dia do julgamento final, que está lá em Apocalipse. Aí eles vão ser ressuscitados. Os que morreram em Cristo serão ressuscitados para o julgamento das obras. Os que morreram sem Cristo serão ressuscitados depois, para o julgamento do juízo final. Esses que não têm o nome no livro da vida. Então, se o Senhor Jesus voltar hoje, ele ressuscita os nossos irmãos, lhe dá corpos novos e transforma os nossos corpos, porque essa carne aqui não pode entrar no reino do céu, como diz em 1 Coríntios 15. Ele vai nos dar um corpo novo, ele vai transformar esse corpo num corpo novo e subiremos com ele para os ares. Estaremos para sempre com ele, mas ele vai descer de volta. Ele vai reinar aqui por 1000 anos. E nós reinaremos com ele sobre quem? Sobre aqueles que resistiram à grande tribulação. Mateus 24. Fujam para os montes, se escondam nos telhados,
não desço para pegar as roupas. Os que perseverarem até o fim, os que escaparem com vida, adentrarão ao milênio. Isso nós falamos nos nossos vídeos anteriores, bem explicado, sobre a volta do Senhor. Então ele ressuscita os nossos irmãos que morreram, nos transforma a carne numa carne pura, para poder entrar no céu, e nós subimos para estar com ele para sempre, em corpos glorificados. Ele vem, reina no período milenar, depois do milênio, vai ter o julgamento das nações. Primeiro julgamento é da igreja, de obras. Segundo julgamento é das nações, nós temos 3 julgamentos. As nações que acolheram os judeus nos 7 anos, ali, principalmente nos últimos 3 da grande tribulação, vão entrar no milênio, vão ser abençoadas no milênio. E depois do milênio, nós temos a guerra, a última guerra, porque Satanás vai ser solto e vai reunir o pessoal. Então nós vamos ter a guerra do Armagedon e a guerra de Gog e Magog. E na última guerra, então o Senhor vai ressuscitar todos os mortos que não participaram da primeira ressurreição. Esses mortos não têm o nome no livro da vida. E esses mortos vão ser lançados no lago de fogo e enxofre, a saber, com as nações que se levantaram contra o ungido, o rei de Israel, depois do milênio, depois que Satanás foi solto. O anticristo, a besta e o falso profeta também serão lançados no lago de fogo e enxofre. Então, o falso profeta, o anticristo, a besta, as nações que se levantaram contra o rei de Israel, que está reinando, então, no milênio, depois do milênio. Mas nós já teremos sido glorificados muito antes disso. E aí vem o juízo final contra todos esses e contra aqueles que morreram sem ter aceitado Jesus como Salvador. Sabendo de tudo isso, eu fiz um pupurri rápido aqui, mas é só você assistir todos os vídeos anteriores. Qual palavra nós temos? Verso 18. Portanto, alegrai-vos ou consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Ah, meu consolo, essa carne que só me chama para fazer o mal, para pegar do fruto proibido, para tanta árvore boa que Deus colocou no mundo, tanta coisa boa, essa carne só me convida para pegar justo aquela que Deus não quer. Essa carne vai ser transformada, ela nunca mais vai ter um desejo ruim,